Deus hastearemos pendores. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Aleluia. Que seja esse o nosso desejo, amados, de que o Senhor nos responda, que o Senhor nos sustente, que nós não fiquemos dependendo de recursos, de pessoas, porque todos nós falhamos. Outro dia foi colocada uma enquete na rede social, alguns devem ter visto, se a gente, para quem defende uma família tradicional, qual exemplo podemos encontrar nos nossos patriarcas a respeito de família tradicional como essa que nós estamos acostumados? Pô, mas que pergunta indigesta, né? É claro que a gente crê na família tradicional. É uma questão de temor, uma questão natural. Mas depois começa a pensar realmente, vamos procurar para ver se a gente acha algum patriarca que possa ser uma inspiração para nós. E se a gente fizer a busca, nós vamos ter uma decepção, porque eles eram falhos como nós e tiveram as suas dificuldades. Então, aí a minha resposta, dentre outras respostas que teve, a minha resposta a essa pergunta foi a seguinte: olha, eu não consigo, de fato, eu não consigo ver nesses nossos heróis bíblicos ou os patriarcas um modelo ou um exemplo de família para me seguir. Mas o que eu posso colocar de referência é Efésios. A gente está conversando bastante sobre Efésios no presbitério, sobre essa questão daquilo que nós cremos, daquilo que nós almejamos como igreja. E uma das passagens é Efésios 1, 23 a 36. Não, 4, 23 a 33. Que define nitidamente o papel da família, do marido, da esposa, dentre outras referências que Paulo também nos traz. Que mesmo entre os apóstolos, a gente também tem dificuldade em afirmar qual seria a referência como família tradicional para nós. Então a gente realmente tem que se apegar àquilo que a palavra nos diz. Se a gente olhar para homens, nós vamos nos decepcionar, seja qual for. O único que não nos decepciona é o varão perfeito, Jesus, que é o nosso alvo, que é a vocação para a qual fomos chamados, sermos semelhantes a Jesus. Então, quando a gente olha para os nossos defeitos e procura algo que justifique a nossa postura, muitas vezes equivocada, nós estamos falhando, porque o nosso alvo é Cristo, a nossa referência é Cristo. Não são pessoas, não são super-heróis, não são governos, não são autoridades. É aquilo que Jesus plantou dentro do coração de cada um. Senão nós vamos ficar assim, nos ver numa complicação total. Seja, aquela igreja é uma boa referência para mim, né? Os irmãos lá. Querido, é por causa de Jesus. Tudo acontece aqui hoje por causa de Jesus, por causa do sacrifício dele por nós. Porque o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por causa de Jesus que nós estamos aqui, porque ele é o centro. Hoje nós vamos declarar isso na nossa adoração. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, bendizemos. Oh Deus, cuida de cada um, Senhor. Abençoa essas famílias, abençoa cada coração que está aqui para render-te graças, para te adorar, para se prostrar diante de ti, Senhor. Abençoa cada coração, Senhor, cada vida, Senhor. Que a tua palavra penetre, Senhor, como espada de dois gumes,
pessoa faça morada em nós cada vez mais. Cada vez mais nós olhemos para o nosso alvo, que é sermos semelhantes a Jesus. Em nome de Jesus.
eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início e fim, e eu fico para ti, meu Jesus. Cristo seja o centro de todo meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro de todo meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração Jesus é o centro dessa igreja. Um dia ele virá, com a igreja vou me encontrar com Jesus.
nos céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o teu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus,
entronizado, Senhor. Toma o teu lugar, Senhor, no centro do coração de cada um que está aqui nesta manhã, Senhor. Reafirma, Senhor, a tua aliança conosco. Reafirma, Senhor. Espírito Santo de Deus, se manifesta em cada um aqui, Senhor. Para que teu nome seja exaltado, não a nós, mas ao teu nome da glória, Senhor. Aleluia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Reina, Senhor. Reina, Senhor. Estou aqui por ti, Jesus. Aleluia. Entronizado, Senhor, entre os louvores da tua igreja. Oh, Deus. Toma cada um, Senhor. Nos rendemos aos teus pés, Senhor. Amém, queridos. Podemos nos assentar. Bom dia, irmãos. Som, testando. Irmãos, como a gente enviou lá no grupo da igreja no WhatsApp, a gente vai estar levantando uma oferta agora em favor da Abigail. Amém? Os irmãos receberam essa informação. Então, antes da gente continuar com a ministração da palavra, você pode estar trazendo a sua oferta aqui, que vai ser destinada à obra que a Abigail está fazendo lá na Índia. Amém? Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar pela palavra de Deus. Senhor Jesus, nós buscamos a Tua face nessa manhã, Deus, para que o Senhor se mostre através da Tua própria palavra, Deus. Pai, nós estamos submissos à Tua palavra, Jesus.
Pai, queremos que a Tua palavra penetre o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, e nos faça entender, Pai, as Tuas vontades para esses dias, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é dia de celebrar a ceia. Amém? Ô Jonatas, eu acho que eu estou sem retorno aqui. Eu não estou me ouvindo muito bem aqui. Hoje é dia de celebrar a ceia. Amém? Você está feliz por causa disso? Você crê que quando nós repartirmos o corpo de Cristo, é algo que é feito diante de um mandamento do Senhor Jesus, certo? Então, quando nós trazemos a ceia até aqui, nós dividimos ela com os irmãos, nós estamos obedecendo a Deus. E isso é motivo de grande glória para o nome do Senhor Jesus, amém? Você poderia estar em qualquer lugar agora. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui cumprindo um mandamento do Senhor, amém? E por isso nós ficamos alegres, porque estamos aqui obedecendo a Deus, amém? Você sabe qual que é um dos fundamentos da ceia? A ceia ela tem vários fundamentos do porquê nós fazemos a ceia. Melhorou bastante, nossa. E um dos fundamentos a gente vai encontrar lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, você não precisa abrir, todos conhecem aquele texto onde Paulo, ele dá a doutrina da ceia para a igreja, e no versículo 26 do capítulo 11 de Coríntios, Paulo diz: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Eu queria ficar nesse finalzinho, até que ele venha. Um dos fundamentos da ceia, uma das prioridades, uma das coisas que define a ceia, é que ela deve ser feita até que o Senhor venha. Amém? Você crê nisso? Nós temos que fazer a ceia até que o Senhor volte. Esse é o mandamento do Senhor e é um dos fundamentos da ceia. Então, quando nós ministramos a ceia, nós também estamos anunciando uns para os outros e para o mundo que o Senhor irá voltar. Amém? Porque se eu estou aqui ceando, eu também automaticamente eu tenho que crer que o Senhor irá voltar. Amém? E você sabe que esse é o tema que eu gosto de falar muito, a volta do Senhor. É um tema que não sai da minha meditação, não sai das coisas que eu busco, e também eu creio que é o que Deus tem para a minha vida, para repartir com os irmãos esse tema sobre a volta do Senhor. E ele está atrelado àquilo que está em Efésios, de termos apenas um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Lá também diz que nós temos uma só esperança do nosso chamamento, e a nossa esperança é a volta do Senhor Jesus. Não tem nada que possa ocupar esse espaço de esperança, a não ser a volta gloriosa do Senhor Jesus. As crianças lembram, né? A última vez que eu estive falando aqui, eu ministrei sobre a volta do Senhor, quando tocar a trombeta de Deus, né? E o Senhor descer com um grande brado. Quem criança lembra disso? Vocês lembram, né? Tinha um M&M's. Hoje não tem M&M's, mas aquele dia tinha um M&M. Quem sabe numa próxima, né, pessoal? Mas, vamos ler alguns versículos. Eu não sei se o Jonas vai poder pôr aí, está bem claro, né? Talvez não dê para ler. Mas eu sei que você conhece esses versículos que eu vou ler aqui. E nós vamos tentar trabalhar um pouquinho a volta do Senhor diante de um outro aspecto aqui. O versículo 11 do capítulo 18 de Mateus, ele vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para... Não, perdão. Mateus capítulo 18, versículo 11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Guarda essa palavra, essa expressão, Filho do Homem. Repetindo, o Filho do Homem veio salvar o que tinha se perdido. Versículo 28 do capítulo 20 de Mateus. O Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, ele veio ao mundo para salvar o que se tinha perdido. E ele também veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Todos esses textos que eu estou lendo, eles fortalecem o porquê nós estamos fazendo a ceia. Nós estamos aqui celebrando e proclamando o nome do Senhor porque Ele veio resgatar cada um de nós. Você crê nisso? Amém? Eu estou sentindo os irmãos um pouco desanimados nessa manhã, né? Nós precisamos ficar alegres diante da presença do Senhor e diante do corpo de Cristo. O Senhor veio salvar o que tinha se perdido. Ele veio buscar a sua vida. Ele veio salvar, te dar salvação, trazer salvação para a minha vida. Amém? Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Versículo 26 do capítulo 9 de Lucas. Vamos ver mais um pouco dessa expressão filho do homem. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Então eu estou tentando trabalhar essa expressão filho do homem. Vou repetir o versículo. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Nós não podemos nos envergonhar de repartir o corpo de Cristo, de estar celebrando o nome de Jesus. Você se envergonha de Jesus? Eu creio que não. Amém? Toda a conjuntura da sociedade de hoje, tudo o que nós estamos vivendo, tudo o que os filósofos dizem, o que a imprensa diz, eles trabalham para que eu e você, nós nos envergonhemos de Jesus e da palavra de Deus. Nós estamos vivendo numa atmosfera onde você não pode mais falar o que é verdade. Nós estamos vivendo num mundo onde você proclamar o nome do Senhor, até que Ele venha, que é o versículo que a gente leu de Coríntios, isso é tido como loucura. As pessoas não gostam de você. As pessoas, elas não gostam de mim. O sistema desse mundo, ele não gosta de nós. Ele está trabalhando contrário à palavra de Jesus. E durante a história da humanidade sempre foi assim. Toda a história do homem, toda a sociedade sempre foi contrária a Deus. Mas parece que nós que vivemos no século 21, se a gente pegar aí dos anos 90 para cá, você vai perceber nitidamente que nós estamos sendo censurados. Antes era comum falar várias coisas, hoje você já não pode mais se expressar livremente, porque existe uma verdade da sociedade que não é a verdade do Evangelho, certo? E quem governa o nosso país, quem governa os outros países, eles não estão submissos à vontade de Deus, eles estão, de certa forma, colaborando com todo esse pensamento secular e humano que é contrário a Deus. Nós não podemos colocar nossa esperança no prefeito, no governador, no presidente, nos deputados. A nossa esperança, ela tem que estar firmada no Filho do homem, Jesus, o Filho de Deus, aquele a qual nós vamos dividir o corpo aqui nessa manhã. Amém? Isso precisa estar gravado forte do nosso coração, porque o próprio Jesus disse: qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando voltar em glória. Então, como eu preguei na última vez que estive aqui, um dia o Senhor Jesus irá voltar com toda a sua glória. E Ele precisa encontrar o povo dele fiel. Porque Ele está dizendo aqui, que se eu e você, nós nos envergonharmos dEle e da palavra dEle, quando Ele voltar, Ele também vai ter vergonha de nós. Eu não quero que Jesus tenha vergonha de mim. Amém? Lucas capítulo 12, versículo 8. Isso aqui a gente está tentando construir um pensamento sobre o Filho do homem.
Versículo 8 do capítulo 12 de Lucas. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mais uma vez, eu repito, porque o texto, quando a gente lê o texto, ele tem que entrar dentro do nosso coração. Não posso ler simplesmente por ler, mas ele tem que cravar as raízes de Deus dentro do meu coração. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quando nós dividimos a ceia, quando nós compartilhamos do corpo e do sangue de Jesus, nós estamos confessando o nome dele diante dos homens, diante da sociedade. Os nossos vizinhos aqui, talvez eles não saibam exatamente o que a gente está fazendo aqui dentro, mas eles sabem que nós somos uma igreja, e que por estarmos aqui abertos e funcionando, e com o som ligado, nós estamos proclamando o nome de Jesus. Porque eu creio que você não tem vergonha de Jesus, e por isso você está aqui. E quando nós compartilhamos a ceia, nós estamos proclamando para a sociedade que nós não nos envergonhamos do Filho do Homem. Qual que é a promessa para isso? A promessa é: o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Eu não tenho tempo para explicar isso aqui, mas porque demanda muitos outros textos. Mas quando Jesus voltar, ele vai vir em guerra. Jesus não vai aparecer bonitinho e todo mundo... para aqueles que creem vai ser algo glorioso, né? Vai ser algo bom. Mas para a sociedade em geral, para aqueles que não creem em Jesus, não vai ser uma coisa boa. E os anjos, a Bíblia fala os santos anjos de Deus, esses anjos eles virão em guerra. Eles virão com fogo, para destruir mesmo. E o que vai salvar cada um de nós? Isso que está escrito no texto aqui. O Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Então, se eu não me envergonho de Jesus hoje, se eu estou aqui dividindo a ceia, com a compreensão correta da ceia, proclamando o nome de Jesus diante da sociedade, quando ele voltar em guerra e os anjos vão vir com sede de batalha, porque pensa que ao longo da história, quanto que a humanidade desprezou o nome de Jesus, tudo isso vai enchendo. Você sabe que quando você está sendo irritado por alguém, né? Alguém vai te irritando, né? Quem não tem domínio próprio, às vezes eu me perco nisso, a gente fica carregado e a gente explode, né? Imagina como que estão os anjos no céu quando eles veem tudo que a sociedade está fazendo contra Deus. Eles estão se enchendo de ira. E quando Jesus voltar, eles virão em guerra. Vão vir para destruir tudo. Mas aí, o Filho do Homem vai falar: olha, Ciclano, Fulano e Beltrano confessavam o meu nome. Nesses aí vocês não mexem. Vai ser assim. A volta do Filho do Homem vai ser um evento poderoso para aqueles que creem e terrível para os que não creem. Mas quando eu compartilho a ceia, quando eu levanto as mãos e digo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu confesso o nome de Jesus Cristo, eu sou salvo, porque o próprio Jesus guarda o nome de cada um de nós quando nós fazemos isso. Amém? Versículo 30 do capítulo 24 de Mateus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Você percebe que essa expressão, o Filho do Homem, ela é usada várias vezes na Bíblia? Principalmente no Novo Testamento, você percebe isso? Eu vou dar alguns números para vocês aqui. A expressão o Filho do Homem, ela é usada 28 vezes no livro de Mateus, 13 vezes no livro de Marcos, 25 vezes no livro de Lucas, 12 vezes no livro de João. Se a gente for comparar a quantidade de vezes que aparece a expressão Filho do Homem com as outras expressões, olha só que interessante. O Filho do Homem aparece 78 vezes. A expressão Filho do Homem, 78 vezes. A expressão Cristo aparece 49 vezes. Olha só o gap, a diferença.
Então, a expressão Cristo aparece 49 vezes nos evangelhos. A expressão Filho do Homem aparece 78 vezes. A expressão Filho de Deus aparece 25 vezes. E a expressão Filho de Davi, 14 vezes. Então, assim, se a gente for fazer um ranking, né, primeiro, segundo, terceiro lugar, qual é a expressão que mais aparece? O Filho do Homem. O próprio Jesus, ele se define inúmeras vezes como o Filho do Homem. De longe, essa expressão foi a expressão mais usada. Então, repetindo esse versículo. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora eu me lembrei de uma coisa aqui que eu nem tinha anotado aqui, mas me veio à mente. Quando Estevão estava dando o testemunho dele, vocês lembram, Estevão é o primeiro mártir da igreja, certo? Quando ele estava dando o testemunho dele e finalizando o testemunho dele para aqueles homens maus da sociedade da época que estavam ali para matar Estevão, quando ele estava conversando com eles e explicando a fé dele, quando ele termina, acho que é isso, se eu estiver errado, vocês podem me corrigir aí, mas, se eu não me engano, quando ele termina aquilo ali, ele diz que ele olha para o céu e ele fala, eu vejo o trono de Deus e do lado o Filho do Homem. Será que é isso? Alguém consegue conferir aí? Atos capítulo 5, acho. Ou 7. 7. Vejam para mim, a expressão Filho do Homem aparece no finzinho, não aparece? Do testemunho? É isso, né? E depois fala que isso deixou os homens muito furiosos, não é? Olha só que interessante. Então, Estevão faz uma proclamação sobre Jesus ali, sobre todo o evangelho, sobre os patriarcas, o evangelho e tudo mais. E no fim dessa ministração dele, porque aquilo ali era uma ministração, não era só um testemunho, mas ele estava cheio do poder de Deus. Acho que no começo do capítulo diz que ele está cheio do poder de Deus. No fim, ele olha e fala, nossa, eu vejo Deus e do lado o Filho do Homem. Então, nós temos que começar a entender essas expressões, de onde que elas vêm. Estevão, antes de morrer, né, não sei se ele sabia que ia morrer ali, porque disse que depois os homens ficaram bravos e ele foi apedrejado. Mas quando ele estava cheio do poder de Deus, ele tem a visão do trono de Deus e do lado o Filho do Homem. Que é esse que em Mateus diz que um dia virá com poder e grande glória. É o mesmo que nós estamos aqui dividindo o corpo e o sangue. Nós estamos dividindo o corpo e o sangue do Filho do Homem. Amém? Jesus, o Filho de Deus. No capítulo 12 de João, a gente não vai poder ler, infelizmente o nosso tempo é curto. Mas quando Jesus tem a entrada triunfal em Jerusalém, você lembra dessa história? Que ele monta num jumentinho e as pessoas vão dizendo, Hosana, Hosana, Hosana ao grande rei. No final lá, tem uma multidão se junta e Jesus fala, olha, eu sou o rei, eu entrei aqui em Jerusalém, mas eu irei morrer. Então, acontece a entrada triunfal de Jesus e no fim dessa entrada em Jerusalém, as multidões se juntam e Jesus avisa, olha, eu terei que morrer. Então as multidões elas ficam perturbadas e no capítulo 12 de João, versículo 34, elas dizem, respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido da lei, que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Levantado aqui porque ele falou que ia ser levantado no madeiro, né? Então, traduzindo aqui, por que tu dizes que o Filho do Homem será morto? Quem é esse Filho do Homem? Essa é uma pergunta das multidões para Jesus. Elas ficam perguntando, quem é o Filho do Homem?
a sociedade, no geral, elas sabem muito, às vezes, sobre Jesus. E, às vezes, de uma maneira também muito errada, né? Porque o evangelho, infelizmente, em alguns casos, ele é mal pregado. Mas as pessoas banalizaram muito o nome de Jesus, né? Então, eles dão risada, eles fazem gozação. Mas elas não estão acostumadas com essa expressão do Filho do Homem. O que é um perigo, porque as pessoas que são contrárias a Jesus, elas não imaginam o que está por vir. Quando a imprensa, infelizmente hoje, olha que situação que a gente chegou. Infelizmente hoje, claro, tem muita coisa boa na imprensa, de informação e tudo mais, mas é nitidamente visível que eles são contrários a Jesus e a toda a igreja. E olha que situação que nós chegamos. Mas eles não sabem o perigo que é ficar contra Jesus e ficar contra o seu povo. As multidões lá perguntavam: quem é o Filho do Homem? Nós, igreja, nós precisamos saber quem é o Filho do Homem. Amém? Seria bom que toda a sociedade soubesse, e é por isso que Jesus manda cada um de nós pregar o Evangelho. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. A gente não parou com isso aí não, tá? A coisa tá feia. O mundo é contrário a Jesus, está tudo muito difícil, mas nós não paramos de obedecer a Jesus. Então, se a gente está obedecendo aqui, tomando a ceia, nós também vamos continuar obedecendo, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Amém? Mas as pessoas lá perguntaram: quem é esse Filho do Homem? Então, eu estou trazendo esse conteúdo para a gente nessa manhã, porque além de nós interiorizarmos ele dentro de nós, além de eu e você sabermos o que é o Filho do Homem e quem é o Filho do Homem, isso precisa estar forte dentro de cada um de nós para que nós possamos pregar o Evangelho com mais autoridade. Hoje em dia não adianta só chegar para a sociedade e falar: viu, Jesus salva. Por muito tempo a igreja ficou só nessa parte do Jesus salva. E é verdade, Jesus, a gente leu aqui no começo, ele veio para salvar o que se havia perdido. Então Jesus é Salvador. Quando eu falo Jesus Salvador, não tem nenhum erro aí. Ele veio para nos salvar. Ele veio para salvar as nossas famílias, os nossos amigos que ainda não o conhecem. E nós precisamos proclamar Jesus Salvador. Mas hoje em dia, depois de 2000 anos, vamos pensar que já se passaram 2000 e poucos anos que Jesus veio, é necessário mais do que nunca pregar que Ele está voltando. É compromisso meu e seu avisar para os nossos amigos que Ele está voltando. Por isso que, depois a gente vai passar mais informações aí para os irmãos, mas no começo de dezembro nós vamos fazer uma reunião aqui, onde a gente está pedindo que todos os irmãos venham para essa reunião. Acho que vai ser o nosso primeiro culto do mês de dezembro. E o pessoal do presbitério aí está preparando um ponto a ponto do que nós aqui, Igreja Peniel, do que nós cremos. Porque essas coisas, elas precisam ficar bem nítidas dentro do nosso coração. E um dos valores que vai entrar nessa lista aí é: nós cremos no retorno visível do Senhor Jesus Cristo. Visível e corporal do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa igreja aqui, este grupo aqui, é um grupo de irmãos que creem que Jesus irá voltar. Amém? Vocês creem nisso ou é só eu que creio? Amém? Jesus irá voltar, e isso precisa ser anunciado, porque as pessoas às vezes falam: Jesus vai voltar, então todo mundo pensa um monte de flores e tudo mais, mas não é só isso. Jesus vem para abalar toda essa sociedade que é contrária ao seu nome. Mas as multidões lá queriam saber quem era o Filho do Homem, e aí eu te pergunto: por que é que Jesus usa essa expressão do Filho do Homem inúmeras vezes? Ele inventou do nada isso? Ele estava falando aquilo ali para confundir o pessoal ali? Vamos para o livro de Daniel. Isso aí eu vou pedir para vocês abrirem. Daniel capítulo 7. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou resumir para você o que está acontecendo aqui. Quando a gente fala de Daniel, nós falamos do Daniel na cova dos leões, Daniel e os amigos de Daniel na fornalha, histórias muito boas. Né? A história de Daniel, ela é fantástica, mas você deve lembrar que Daniel é denominado profeta Daniel, ok?
Ele era um profeta, ele era um homem de Deus que estava recebendo visão de Deus para as coisas que iriam acontecer no futuro. E o que é legal de Daniel é que ele estava na mesma situação que nós estamos. Ele era um prisioneiro, um cativo judeu na Babilônia. Daniel, não, apesar de em determinada parte da sua vida ter ganhado muito poder lá, porque ele era um homem de Deus, ele estava dentro de um sistema que era contrário ao Deus de Israel. Como nós estamos hoje, nós vivemos na República Federativa do Brasil, mas isso aqui é um sistema contrário a Deus. Toda a sociedade, não importa para que país você vá, a sociedade é contrária a Deus e eles vão fazer lei. Por isso que eu estou falando para os irmãos aí que eu abandonei qualquer tipo de militância política. A gente tem que militar contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra, que mais aí? LGBTXY, né, e todas as letrinhas que eles querem colocar, né? Daqui a pouco vem alguém me prender aí. Mas assim, eu parei de militar contra isso, apesar de eu ser contra, é óbvio, sou contra o aborto, sou contra o casamento homossexual, sou contra a ideologia de gênero, eu sou contra tudo isso. E nós, as crianças daqui, os adultos, todos nós precisamos saber que todas essas coisas que a sociedade inventa, elas são contra a palavra de Deus. Isso não mudou, tá? Estou totalmente fechado com isso aí. Mas a militância de achar que eu tenho que lutar no Brasil contra esse tipo de coisa, na medida do possível, sim. Então, quando eu vou lá votar na urna, eu não vou votar em alguém que defende essas coisas. Mas achar que eu vou juntar um monte de gente, e que nós vamos para as ruas, e que nós vamos eleger deputados que são contra... Gente, isso aí não adianta de nada. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então, uma hora ou outra, todos esses tipos de pautas progressistas que são contrárias a Deus, elas vão ser aprovadas. O caso da Argentina, aconteceu na Argentina no ano passado, foi ano passado. Eles tinham, os crentes foram para as ruas na Argentina, inclusive muitos irmãos lá que são amigos nossos, né? Os irmãos conhecem o pastor Jorge Mitian e o pessoal da igreja dele, das igrejas que estão ali sob a cobertura dele, foram para as ruas. A igreja da Argentina foi toda para a rua. E quando a pauta do aborto foi votada no Congresso, ela foi rejeitada. Porque a igreja fez um grande auê lá e falou, não, aqui não. E lá, a Argentina também tem muitos católicos, muitos irmãos católicos fiéis. E eles falaram, aqui não. Só que aí vocês sabem como funciona a política, né? Hoje em dia não é mais o Congresso que define as coisas, né? São outras forças. Aí eles deram uma volta lá e o judiciário acabou aprovando o aborto na Argentina. Vocês entenderam isso? Então houve uma grande militância em prol de algo que realmente entre aspas, bíblico. Jesus é contra o assassinato de nenês. Mas eles deram um jeito lá e passaram depois. Então assim, não adianta eu e você ficar gastando energia com isso. Nós precisamos entender que a esperança da igreja, a esperança de cada um de nós, quando nós dividimos a ceia, é na volta do Filho do Homem. Só o Filho do Homem vai mudar as coisas e deixar as coisas do jeito que o Deus Pai, o Pai do Filho do Homem, quer que elas sejam. Amém? Você crê nisso? É por isso que a vida em igreja é importante, porque eu não posso gastar demais a minha vida com as coisas que são do mundo, com outras coisas. Como que eu vou dizer isso? Claro que cada um de nós tem que estudar, trabalhar, entre as... Mas sim, a nossa prioridade é estar envolvidos dentro do corpo de Cristo. Porque só isso vai trazer salvação para mim, para a sua casa, para a sua família, para a minha família. Eu preciso cada dia mais santificar a minha vida, buscar a presença do Senhor e intensificar o meu tempo com Ele e o nosso tempo em comunhão. Só isso vai trazer salvação para cada um de nós. E Daniel estava nesse sistema contrário como nós estamos. E em determinado momento da vida de Daniel, ele tem um sonho onde ele vê 4 animais. E depois aqui, mais para frente no capítulo, ele dá a interpretação do sonho. O que eram esses 4 animais que Daniel sonhou? Eram 4 grandes reinos que se levantariam na história da humanidade. E o último deles era o mais forte e poderoso, que era o do anticristo. A gente crê que é o do anticristo, que é o filho da iniquidade, que também está em Daniel.
Então assim, eu creio que nós já estamos vivendo nessa atmosfera desse último reino contrário a Cristo, que o profeta Daniel descreve. Você entendeu? Daniel estava na Babilônia, no sistema contrário, e ele era um profeta de Deus, e ele recebeu um sonho onde ele via 4 animais, e o último era o mais terrível. São 4 reinos contrários a Jesus que se estabeleceram durante a história, e provavelmente nós estamos entrando nesse último grande sistema, que é o mais forte e poderoso, que é contrário a Cristo. Isso aí a gente pode estudar mais para frente aí, mas é mais ou menos isso. Por quê? No capítulo 7, no versículo 13, capítulo 7 de Daniel, versículo 13, depois que ele tem esse sonho, essa visão sobre esses reinos que se levantariam. Então o versículo 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas. Então Daniel, um profeta, ele tinha visões, e vi que alguém parecido como o filho de um homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio, a glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. O reino do Senhor Jesus não será destruído. Você crê nisso? A nossa fé, a nossa esperança, ela tem que estar consolidada nisso. O reino do Senhor Jesus, o reino do Filho do Homem, ele não vai ter fim. A sociedade é contrária à igreja. Esse sistema aqui é contrário àqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Mas a palavra diz que quando ele voltar, quando ele vier em glória, ele terá um reino para todos os povos. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o tal que não será destruído. Glória a Deus, aleluia. Quando eu tomo do corpo de Cristo, quando eu tomo do sangue de Jesus, eu estou proclamando que eu creio que Jesus virá, e ele terá um reino que não vai ter fim. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então quando Jesus vem, olha que interessante isso. As pessoas querem dizer que muita gente fala, o Velho Testamento já não serve mais. Não é verdade. Quando Jesus vem, ele começa a ministrar a palavra, o evangelho, ele está fundamentado naquilo que os profetas, homens de Deus que vieram antes, ele está fundamentado naquilo que eles já estavam proclamando. Daniel estava lá na Babilônia, mas Deus manda uma visão para ele: olha, um dia virá o Messias, o Filho do Homem, e o reino dele não vai ter fim. Então quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a pregar o evangelho e fala: o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem, o Filho do Homem. Ele fala 3 milhões, centenas de vezes do Filho do Homem. Ele está falando de Daniel capítulo 7, está falando dele mesmo. O Filho do Homem virá com poder e grande glória, e o seu reino não vai ter fim. Amém? Jesus está fundamentado nessas verdades. A igreja precisa estar fundamentada nisso, quando fala sobre Jesus e sobre o Filho do Homem. Amém? É esse Filho do Homem que nós vamos ministrar agora com a ceia. É desse corpo que nós vamos comer. É desse sangue que nós vamos beber. O Filho do Homem vem com poder e grande glória, e o seu reino não vai ter fim. Então, irmão, resista, mantenha-se firme, se junte mais aos outros irmãos. As coisas daqui para frente, elas não vão melhorar, elas vão ficar mais difíceis, mas nós precisamos ter a mentalidade do Filho do Homem, lembrar que Jesus vai voltar, que agora está difícil, como estava para Daniel. Vocês sabem disso. Daniel, a turma queria atacar ele lá no meio dos leões, colocaram ele no meio dos leões lá. Já pensou se alguém te pegasse e falar: vou te colocar, te trancar num lugar aí com leões? Poxa, o cara passou por inúmeras situações, mas no fim da vida dele, isso aqui, ele já estava mais idoso. Deus ainda manda a visão: olha, Daniel, sua vida foi difícil, tudo que você passou foi muito difícil, mas
eu ainda virei e o meu reino não vai ter fim. Então, irmão, tá difícil para você? Tá. Tá difícil para mim? Também tá. Eu ligo a TV, só vejo besteira? É verdade. É meio estranho vir num domingo de manhã aqui? Talvez seja. Para mim não é. Eu amo. Mas talvez seja. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos reafirmando a nossa convicção, a nossa fé no Filho do Homem. Então eu deixo esse convite para você. Abrace mais os seus irmãos. Entregue mais sua vida para a igreja, para Jesus, para o Filho do Homem. Porque a recompensa é um reino que não vai ter fim. Amém? Antes de a gente dividir a ceia, ô Celso, você vai passando aí. Vamos, cada um já pegando o seu potinho aí. Depois o Celso vai vir aqui, a gente vai cantar uma música. Depois. A gente ainda não voltou com aquela ceia gostosa nossa, né? Desde que eu me conheço por gente, Maria Diva, a gente compra um pão sovado da Panko. Já faz mais de 30 anos que nós estamos assim, Maria Diva. Um pão sovado da Panko, suco de uva, e a gente reparte, né? Ainda por um pouco de precaução, a gente está com esse cálicezinho aí, né? Indevidamente, né? Olha só que coisa. Parte da nossa história. Todos pegaram? Dá um para mim. Tem uma música aí que o Celso vai puxar na voz mesmo, que os irmãos mais antigos lembram, né? Que é do Vencedores por Cristo. Tem uma música do Filho do Homem, né? A gente vai cantar aqui, eu e o Celso, a capela, e os irmãos que conhecem vão seguindo a gente aí, tá? Mas é uma música que detalha um pouco sobre isso que nós ministramos, amém? Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Senhor Jesus, nós vamos repartir o Teu corpo e o Teu sangue agora, Senhor, e nós pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós.
Jesus, derrama o teu poder sobre esta igreja aqui, sobre este grupo, sobre cada um dos meus irmãos, sobre as nossas casas, as nossas famílias. Cura aqueles que estão doentes, anima o que está desanimado. Senhor, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor para as últimas batalhas, Senhor. E quando nós tomamos do teu sangue e comemos do teu corpo, Senhor, nós estamos reafirmando que cremos que o Senhor um dia voltará, que o Senhor veio para salvar cada um de nós aqui. Nós cremos nisso, Senhor. Pai, derrama o teu poder para que nós possamos não apenas batalhar essas batalhas, mas entender com nitidez cada um dos teus passos nesses dias, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja em Indaiatuba, abençoa a tua igreja na terra, Senhor, em cada um dos países, cada um dos teus filhos ao redor deste globo, Senhor. Pai, abençoa cada um, em nome de Jesus. Amém, amém. Levanta o seu copinho assim, ó. Qual que é o fundamento da ceia? Até que Ele venha. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Celcinho? Dia 21/11, na parte da manhã, a gente tem o Homens de Verdade, como de costume, a gente tem feito o terceiro domingo do mês. A gente retomou em outubro, né? E agora em novembro a gente vai ter também, novamente, essa reunião. Dia 27/11 é o culto nosso, só que junto a gente vai ter a assembleia para os próximos 2 anos da diretoria. Então é importante que os irmãos possam também estar vindo, que além do culto a gente vai ter esse evento, essa solenidade, assim, né, de certa forma, para poder fazer a eleição da nova diretoria. Dia 4/12 é o culto infantil no sábado, né? E como Isaac colocou, dia 5, que é o próximo nosso culto de ceia, que é o primeiro domingo do mês, de manhã, a gente vai ter um culto especial. Então é um chamamento para toda a igreja, que vai ser apresentado o que a nossa igreja crê, como a gente está esperando para o ano de 2022. Então é importante que a gente esteja junto nesse dia, ouvindo, né, o presbitério sobre a nossa posição enquanto igreja e aquilo que a gente espera para 2022. Amém? Deus abençoe e uma boa semana a todos.